Atenção para o livro do começo, o livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 20 ao 25. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 20 ao 25, que está escrito: Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vemos nesse texto a coroa da criação. Quando ali, como todos já conhecem o texto sagrado que começa em Gênesis, que Deus, quando o seu espírito paira sobre a face das águas, ele agora começa a fazer a separação da porção molhada, da porção seca. Ele começa agora a fazer a divisão entre o claro e o escuro. Ele começa agora a povoar a terra com animais, com plantas, e nesse exato momento Deus vai e coloca a coroa da sua criação. Ele forma o homem para que tomasse conta da sua criação. Como lemos no texto, a Bíblia diz que Deus agora olha e vê que não é bom que o homem viva só. E ele diz: far-lhe-ei uma adjuntora. A adjuntora aqui, ela fala daquela pessoa que ela anda de lado, ou seja, ela não pode andar na frente e ela não pode andar atrás, ela tem que andar de lado, acompanhar, estar sofrendo as mesmas lutas, também gozando das mesmas bênçãos que o seu esposo ou seu marido está participando. No texto nós encontramos que Deus, ele forma aqui a primeira família. E nessa manhã, como tema, como deve estar aí embaixo no rodapé, eu quero tratar com você sobre as ameaças para uma família. Olha, a família hoje, ela tem sido o ataque do inimigo das nossas almas. Eu vou dizer uma coisa para que você entenda com mais clareza. O inimigo das nossas almas, ele não tem família. E é por isso que ele tenta destruir a sua. Deixa eu repetir para você entender melhor. O inimigo das nossas almas, ele não tem família. Ele tenta destruir a minha e a sua família. Mas existem algumas coisas que eu e você podemos fazer para evitar que isso aconteça. Porque vemos no dia a dia como a família hoje tem sido atacada, como o casamento tem sido banalizado, tem sido artigo de troca, artigo de compra e venda, em que hoje em dia se casa como se trocasse de roupa. E a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem e a mulher em uma só união. Então, em uma só pessoa, quando deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão apenas um. No capítulo 3, subsequente, o texto relata sobre a decadência da criação de Deus, não por conta de Deus. E algumas pessoas dizem: mas por que Deus fez o mal? Deus não fez o mal, Deus permitiu o mal. Porque exatamente acontece a escolha. Eu e você, como muitas vezes aqui tratamos, eu e você, nós temos o poder de escolher
em chegar em um determinado lugar, escolher aquilo no qual vamos nos alimentar, aquilo no qual nós vamos nos vestir. Então, eu e você temos o poder de escolha. E aqui nós encontramos elementos que fizeram com que essa família, essa primeira família, perdesse o melhor de Deus, perdeu a comunhão com Deus. O texto vai dizer que a primeira coisa que aconteceu, a primeira ameaça foi quando eles não obedeceram à voz de Deus. O que foi que Deus ordenou? Deixa eu contar algo para você entender. Conta-se que um homem muito excêntrico, ele pega um casal recém-casado e coloca em um castelo, com tudo do bom e do melhor, com bastante comida, com roupa, com perfumaria, com o que existisse de melhor. E aquele casal poderia viver ali o tempo que quisesse. Eles poderiam desfrutar daquelas coisas. Eles podiam usufruir dos bens do seu anfitrião. Porém, ele disse: vocês podem fazer todas as coisas, mas vocês não podem jamais tirar a tampa da travessa que está na mesa da ceia, ou na mesa de jantar. E conta um historiador que o tempo foi passando, e agora, depois de usufruírem de tudo, de terem de tudo, do bom e do melhor, a curiosidade agora aflora a mente. E um agora chega para o outro e diz: o que será que tem ali dentro? O que será que ele guarda debaixo daquela tampa? Mas eles entraram em comum acordo e deixaram para lá. Venceram mais um mês, mas a curiosidade voltou a aflorar. E eles começaram a perguntar um para o outro: o que é que tem debaixo daquela travessa? O que é que ele guarda por baixo daquela tampa? E o tempo foi passando, e agora já estavam desesperados para saber. E agora um chega para o outro e diz: só uma olhadinha, só uma espiadinha, como se diz no popular, não vai fazer mal, ninguém vai saber, não tem ninguém aqui, só tem nós dois. Ele nem vai saber o que aconteceu. A gente vai lá, levanta, olha e fecha de novo. E assim induziram isso ao seu coração. Mas só uma olhadinha, não tem nada não, só uma olhadinha, só um pouquinho. E conta o historiador que eles não conseguiram mais vencer a sua curiosidade. E eles agora pegam e já decididos chegam àquela mesa, onde ficava no meio da casa, lá na sala principal de jantar. E eles olham agora de um lado para o outro, olham um para o outro e dizem: vamos olhar. E eles agora vão lá e levantam aquela travessa. Conta o historiador que um tremendo de um camundongo sai correndo daquela travessa casa fora e desaparece. Você sabe o que foi que aconteceu? Eles perderam casa, eles perderam comida, eles perderam vestimenta, eles perderam o melhor porque não puderam guardar apenas um mandamento, apenas uma ordem, apenas uma regra, apenas uma determinação do seu anfitrião. Bem assim foi o homem lá no paraíso. Deus diz: olha, você tem aqui de tudo, você pode usufruir de tudo, mas você não pode comer daquele fruto. Vocês podem provar de todas as árvores, mas não coma, não faça aquilo que Deus não permitiu você fazer. Não deixe a curiosidade de dar uma olhada lá fora destruir a sua família. Pode ser tarde, você pode perder tudo. Perderam tudo porque não puderam guardar uma simples regra. É assim a humanidade, é assim hoje dentro da família. Não deixe a curiosidade
a desobediência às ordens de Deus, destruir a sua família. Ele não tem família, ele vai fazer tudo para destruir a sua. Mas o sangue de Jesus tem poder e cobre e nos livra deste mal terrível. Segundo, influência de pessoas ímpias. É interessante esse texto, porque exatamente nos primeiros versículos, a Bíblia fala sobre uma terceira pessoa que não é Deus naquele lugar. Influência de pessoas ímpias. Quem é que você está deixando entrar na sua casa? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está se aconselhando? Será que essa pessoa, ela tem condições éticas, morais, espirituais para aconselhar você e a sua família? Se você ler o texto com calma, você vai notar que não foi instantaneamente, que não foi assim no estalar de dedo, foi um processo lento, foi gradativamente ganhando, entrando, vencendo o terreno, até finalmente conseguir destruir a comunhão entre aquela família e Deus. Se você olhar o texto, diz que primeiro ela deu ouvido. A mulher aqui deu ouvido. A quem você está dando ouvido? A quem você está ouvindo? Que conselhos você está tomando? O texto diz que ela agora começa a conversar. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você confidencia as suas coisas, os seus problemas, as suas lutas, as suas fraquezas. Bote essa praga para fora da sua casa antes que ela destrua a sua família. O texto diz que ela agora começa a dar ouvido à serpente. Começa a se interessar pelo papo, pela conversa, envolvendo, abraçando. Aí depois que ela começa a ouvir, depois que ela começa a se interessar, aí começa a sair dos caminhos. E peraí, Deus não disse que você não pode tocar. Deus não disse para tocar, Deus disse para não comer. Já foi distorcendo a palavra de Deus, como existe muitos por aí, distorcendo a palavra de Deus para amaciar seu pecado, para alisar o seu pecado favorito. Não, isso aí não tem nada, não tem sim. Para Deus pecado é pecado, não importa o tamanho. Quer um exemplo? Se você roubar uma goiaba, ou se você roubar um banco, qual é a diferença? Só o tamanho do produto, porque o pecado de roubo é o mesmo. A diferença é só o que você vai levar. Bem assim com Deus não é diferente. Pecado é pecado, independente do que foi feito. Pecado fala de errar o alvo. Pecado fala de ferir a santidade de Deus. E Deus não quer você pecador. Deus quer que você seja santo. Ele diz: seja santo como o seu Deus é santo. E você pode até dizer: ah, irmão, é uma expressão muito vista hoje em dia por aqueles que estão perecendo, por aqueles que não têm conhecimento da palavra. Ah, depois que se prostitui, depois que se droga, depois que faz tudo que não presta, aí diz que encontrou Jesus e agora é santo. Exatamente. Sabe por quê? Porque Jesus veio exatamente fazer isso, buscar aqueles que estavam perdidos, aqueles que a humanidade olha, que a sua família de dentro olha e não dá nada por você. Quem incomodar, comece a aceitar Jesus agora. E você vai ver a dificuldade já começando dentro da sua casa, a perseguição dentro da sua casa, porque enquanto você está fazendo as coisas que desagradam a Deus, você não incomoda ninguém. Enquanto você está se embriagando, caindo pelas ruas, os seus amigos, aqueles que se dizem amigos, começam a escarnecer de você. Está tudo certo, está tudo bom. Mas quando você resolve dar um ponto final nessa escravidão, quando você resolve dar um basta,
nessa humilhação, porque isso é humilhação, Deus chama você de filho e de filha. O inimigo chama você de cavalo, ele monta em você e obriga você a fazer as coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que Deus, estávamos essa semana conversando lá no trabalho, o motorista e algumas pessoas que estavam comigo no carro. E estávamos falando justamente sobre isso, sobre destruir a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus fez um homem imagem e semelhança. Não é porque eu e você somos iguais ou parecidos com Deus, não. Deus, todo mundo sabe que é Espírito. Forma disso que somos totalmente diferentes. A fisionomia é diferente, a cor da pele é diferente. O formato, a altura, tudo é diferente. Até a digital é diferente, o DNA é diferente. Ninguém tem uma digital igual a minha, ninguém tem uma digital igual a sua. Somos todos diferentes um do outro, fisicamente. Mas quando Deus está lá e diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo, vamos fazer tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito. A Bíblia diz que eu e você somos a coroa da criação. Se não me falha a memória, Salmo capítulo 8. O salmista pergunta, quem és tu? Quem é o homem para que se lembre dele? O filho do homem para que o visite? Menor do que um anjo formasse, e coroasse de glória e esplendor. E agora? Eu e você somos o melhor de Deus. Somos o melhor da criatura. Deus acreditou em você, acreditou em mim. Aí naquele grande dia, a Bíblia diz que quando se dá ouvido às pessoas enganosas, se perde, perece, foi o que aconteceu. Ela começou a dar ouvido, deixou as pessoas ímpias se aproximar da sua família. Não deixe o ímpio, as pessoas maldizentes, murmuradoras, as pessoas invejosas, as pessoas com espírito destrutivo se aproximar da sua casa para destruir. Feche a porta para essas pragas e você vai ver a sua família melhorar. O texto diz que agora ela começa a ouvir tudo um simples diálogo, uma conversa tão simples, quem sabe inofensiva. É isso que você pensa, porque tudo começa assim. Não vá pensando que o inimigo das nossas almas é como pintam por aí, um camarada de chifre com a cauda comprida, um tridente na mão. É não. Você se aproximaria de uma coisa feia, de uma coisa sem explicação? Não. Você vai fazer exatamente o que aconteceu com ela. Ela se aproximou porque a conversa era atraente, porque a conversa conseguiu ludibriar. E foi assim que aconteceu. Ela começou a dar ouvido, ela começou a concordar, exatamente assim. Você começa a dar ouvido e agora você começa a se perverter. Não é se converter, se perverter. Você começa a pensar igual a pessoa, você começa a falar igual a pessoa, você começa a agir igual a pessoa, e depois você está lá embaixo. E você está pensando o quê? Que alguém vai chegar lá para lhe ajudar? Não, vai enterrar você mais fundo. Aí ela vai agora, dá ouvido, se interessa, vê, porque primeiro ela viu. O texto diz que ela viu agradável à vista, agradável aos olhos, uma coisa bonita, achou bonito, eita, é bonita essa fruta. Mas Deus disse não coma. Deus disse não coma. Deus disse não faça. E a Bíblia diz que depois de ver, tomou, tirou do pé, comeu e deu ao seu marido. Quer dizer, além de pecar, ainda levou outro a pecar. Além de fazer o estrago, ainda envolveu a família no estrago. É quando você ouve pessoas erradas,
Quando você ouve pessoas que não têm condições espirituais nem morais de aconselhar, você dá ouvido, você coloca a sua família em jogo e você no final acaba perdendo tudo. Está lembrado do casal? Um simples mandamento, uma simples ordem, eles não puderam obedecer, perderam tudo. Aí o que acontece? Quando foi feito o estrago, o terceiro tópico diz: tentaram remediar. Tentaram corrigir o erro, mas já era tarde. Não adianta tentar esconder as coisas. Com Deus não se faz arrumadinho. Você pode tentar fazer arrumadinho aqui. Você pode tentar enganar aqui. Mas Deus está vendo. Deus está observando. Deus está ciente. E no tempo certo Ele cobra. Cobra. O texto diz que eles agora, quando provaram do fruto, seus olhos foram abertos, veio a vergonha, porque eles perceberam que estavam nus, mas antes eles não tinham isso. Eles, como o texto que lemos diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, não tinha vergonha um do outro, não tinha vergonha da sua pureza, da sua situação em que estavam. Mas quando os olhos foram abertos, quando a proteção de Deus foi quebrada, foi destruída o escudo, a Bíblia diz: seus olhos foram abertos, e agora eles, percebendo que estavam nus, tentaram remediar. E fizeram o quê? Foram lá e pegaram as folhas de figueira, tentaram fazer um arrumadinho, tentaram dar um jeitinho brasileiro, tentaram empurrar com a barriga, tentaram esconder, mas não se esconde de Deus. O texto diz que o próprio Deus, Ele veio procurar o casal, a família. Deus veio procurar, porque acredito que todo dia Deus vinha. O texto diz: na viração do dia. Eu acredito que todos os dias, naquele mesmo horário, Deus vinha se encontrar com o casal, com a família. Deus vinha conversar com eles. Deus vinha tratar com eles, mostrar os seus, quem sabe, os seus projetos. A Bíblia não diz, mas podemos deduzir isso, porque o projeto de Deus sempre é o melhor. Os propósitos de Deus são sempre os melhores. A proposta de Deus, não existe algo melhor, é sempre ela. Alguém pode te dar até uma proposta boa, mas a de Deus sempre é a melhor. Você apenas pode olhar e dizer: não, isso aí, irmão, isso aí não é para mim não. Deus trabalha de muitas formas. Você pode não estar vendo. Sabe qual é a vantagem de Deus? A minha visão e a sua é limitada. Eu estou aqui nesse momento, nesse altar, na sua frente. Eu não estou lhe vendo, você está me vendo. O que eu estou vendo aqui, muito longe, no mais longe que eu posso olhar, é os telhados da casa de uma rua lá atrás, por conta das vidraças da igreja. Mas Deus, Ele está vendo muito mais além. A minha visão é limitada só até aquele telhado. Mas a visão de Deus é sem limite. Ele sabe até o que vai acontecer amanhã com você. Ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça. E nós não sabemos nada. Então o propósito, o projeto de Deus é sempre o melhor. Não esqueça isso. Eles tentaram remediar. Eles tentaram do seu próprio jeito. E do seu jeito não dá certo. Se Jesus não estiver no meio, não dá certo. Se Jesus não estiver no meio, não vai funcionar. Se Jesus não estiver no meio, não vai dar certo. Aí o texto diz que o Senhor vai lá e faz as roupas de pele de animais. Porque a figueira, as folhas de figueira
não cobre pecado. E você olha e diz: mas irmão, cobrir pecado? É porque foi preciso uma vida ser morta para que eles pudessem ser vestidos. Você acha que Deus tirou a pele de quê? Teve um sacrifício, teve um derramamento de sangue, teve uma vida que se esvaiu para poder cobrir a culpa de outra vida. Bem assim foi o homem por toda a sua vida. Quando vemos no Antigo Testamento que quando alguém pecava contra Deus, em um determinado dia do ano se apresentava diante de Deus trazendo um animal para expiar o pecado, ou seja, para cobrir o pecado. Mas nada daquilo resolvia. Por mais animais que se sacrificasse, o homem continuava mal, transgredindo as leis de Deus, a vontade de Deus, as ordens de Deus. E o texto vai dizer que agora, depois de tudo isso, porque o sacrifício era individual, cada um que pecasse trazia um animal. E eu posso imaginar a luta dos sacerdotes naquele tempo, que tinha que esfolar animal muito mesmo, espargir o sangue sobre o altar, levar diante de Deus o holocausto, o sacrifício, o sangue derramado. Mas continuava do mesmo jeito. E um determinado dia, Jesus desce, Jesus vem, faz um único sacrifício para todo mundo, para todas as famílias, para resgatar todo mundo que um dia foi ferido, foi machucado, foi destituído da glória de Deus naquele dia em que aquela primeira família disse não para Deus. Quando eles disseram não aceito a ordem, porque Deus diz: olha, não coma, não faça. E eles fizeram, perderam, foram destituídos, foi posto um muro de separação, que é isso que o pecado faz entre você e Deus, entre a sua família e Deus. É posto o pecado é um muro de separação. Aí qual é a vontade de Deus? Que você se arrependa, que você deixe. Meu querido, pecado é pecado. E só existe uma forma de resgate, é Jesus. É a ponte que faz a ligação entre o ser humano e Deus, não existe outro. Pecado é sempre pecado e hoje precisamos denunciar. Aí alguns dizem: não, irmão, você está julgando. Julgando não, eu estou condenando as obras más. Elias não foi perseguido porque hoje é os cultos agradáveis. Elias não foi perseguido porque disse: receba a sua bênção. Não. João Batista, ele não perdeu a sua cabeça porque disse: Jesus te ama. Não, ele disse: arrependa-se. Arrependa-se. Mude de atitude, para que Deus tenha misericórdia e mude a situação da sua vida. Não foi bênção. Arrependa-se. Hoje existem muitos falsos profetas e você está dizendo: ah, irmão, está tocando no ungido. Não, na unção não se toca, se toca nas obras más. Aí vamos explicar. A unção é quando a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Então quando a unção está sobre a pessoa, quer dizer que Deus está lá. Mas quando está em pecado, não existe unção. A unção sai, Deus sai. A Bíblia diz: entrega as infames paixões. Há uma diferença. Aí você pensa aí, é melhor perder a cabeça ou perder a presença? Perder a cabeça por falar a verdade ou perder a presença? Eu prefiro perder a cabeça. Eu prefiro perder as coisas de baixo para ganhar de cima. Irmão, isso é loucura, exatamente isso.
O evangelho é loucura. Mas nessa manhã eu digo a você: conheça a verdade é Jesus, e a verdade te libertará. Não é bênção que vai te libertar. Não é Jesus te ama que você vai ter a solução do problema da sua família. Isso é jargão. O que resolve o problema? Primeiro, arrependimento de pecado. Arrependeu? Arrependeu-se. E depois, perdão. A Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. Nós não merecemos estar hoje como estamos. Ninguém. A Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Se aquele dia fosse abreviado. Que dia? O dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. As quatro paredes não. Igreja, templo do Espírito. Não é as quatro paredes. É todos quanto o aceitaram, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não adianta arrumar. Não adianta tentar enganar. Vestir uma roupa bonita. Estufar o peito que nem um pombo. E ser como Jesus falava, um sepulcro caiado. Ser visto como homem e mulher de Deus, quando na verdade por dentro está morto. Isso não tem valor. A palavra é arrependa-se. Quer melhora na família? Arrependa-se. Seja um atalaia dentro de casa. Aí você verá o que Deus vai fazer. Quer milagre? Se arrependa. Quer milagre? Aceita Jesus. Não existe outro caminho. Em quarto, depois de não atender a ordem de Deus, depois de dar ouvido a conselhos de pessoas ímpias, pessoas que não têm compromisso com Deus, depois de tentar consertar o erro já feito, eles agora colocam a culpa um no outro. Deus sabe todas as coisas, e o texto diz que quando Deus veio na viração do dia se encontrar com a família, com o casal, a Bíblia vai dizer que o casal estava escondido, vergonha, falta, porque não conseguia enxergar, não conseguia suportar a glória de Deus. Então eles se esconderam de vergonha, de pavor, de medo. Não é temor, é medo. Medo é medo. Temor é respeito. E eles se esconderam com medo, porque ouviam Deus se aproximando. E a Bíblia diz que Deus chama eles pelo nome. A Bíblia diz que Deus chama eles, Deus nesta manhã chama você e a sua família ao conserto, à aliança. E aí pergunta: onde estás? Será que Deus não sabia? Claro que Ele sabia. Será que Ele não sabe a sua situação? Ele sabe, Ele conhece você. Como eu disse, a Bíblia diz, até os cabelos da cabeça está contado, Ele sabe de tudo. Mas Ele queria ouvir a voz. É exatamente isso que Ele quer que você com a sua boca confesse, admita a sua necessidade. Que você admita que necessita dele, que Ele é a única solução para a sua vida. E é claro que você o aceita Jesus como ponte da aliança entre o homem e Deus, entre você e sua família e Deus. E o texto diz que Ele chama: onde estás? Aonde é que você está? Aonde você se esconde? Se esconde atrás de algum vício?
se esconde atrás de uma postura que por fora parece bom, mas por dentro está doente, está morto, está triste. Onde é que você está? Você está escondido por trás da aparência, a aparência de uma pessoa feliz, alegre, mas a sua alma chora por dentro. Onde é que você está? Deus estava perguntando: onde é que você está? Aí ele agora se apresenta e diz: ouvimos que se aproximava e escondemos-nos porque estávamos nus. Estava nu. Está nu. E quem foi que lhe disse que você está nu? Como foi que você conseguiu entender isso? Aí vem a sentença. Aí o que era bênção agora se tornou dificultoso. Porque antes tinha prazer em tudo, era alegria, era próspero, era bênção. Aí veio a sentença de Deus: do suor do teu rosto comerá todos os dias da tua vida. Comia antes, trabalhava antes, mas era prazeroso. O que era prazeroso agora ficou trabalhoso, ficou árduo, ficou dolorido. Do cardo vai comer, vai sofrer agora para aprender a dar valor ao melhor de Deus. Ah, irmão, Deus não é vingativo. Eu já ouvi tanto essa história. Não, irmão, Deus é amor, mas é justiça também. Ele é justo. A Bíblia diz que ele tem balanças fiéis. E alguém disse: não, Deus não é vingativo, irmão Itamar. Salmo 54, se não me falha a memória, diz que minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Aí como a pessoa insistiu tanto, deu tanto no meu juízo, eu fiz uma pergunta: quer dizer que Deus não é vingativo? Quer dizer que Deus não mata? Aí eu lembrei um texto que fala sobre o dilúvio, em que a Bíblia diz que Deus ordena a construção de uma arca. Quando essa arca está pronta, os animais são colocados dentro. Uma família, a sua família na arca. Aí o texto vai dizer que quando se fecha a porta pelo lado de dentro, Deus fecha a porta pelo lado de fora. O texto vai dizer que começa a chover, porque até então naquele tempo não se chovia. A Bíblia diz que tinha vapores que aguavam a terra ou molhavam a terra. Mas a Bíblia vai dizer que agora começa a chover. Estouram as fontes e a água começa a subir. O texto vai dizer que presta atenção, toda a alma vivente expirou. Morreu todo mundo. Morreu tudo que ficou. Aí eu pergunto: tinha criança naquele lugar? Tinha idosos naquele lugar? Tinha jovens? Tinha. Morreu todo mundo. Quando veio a sentença sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que caiu fogo e enxofre, queimou tudo. Se não me falha a memória, é em algum lugar próximo ao Iraque, um deserto. Não nasce nada lá. E você ainda me disse que Deus não é justiça? Sim, Deus é justiça.
mas o seu amor por você e sua família é maior, porque foi por esse amor que ele enviou Jesus, para que naquele lugar, porque aquele lugar era seu, aquele lugar era meu, éramos nós que devíamos ser crucificados, mas Jesus foi em nosso lugar, fazer o sacrifício, para quê? Para que hoje, nesse dia, nós pudéssemos ter comunhão com Ele através de Jesus. Essa é a oferta. Eles colocaram culpa no outro. Aí o texto diz que Adão disse: a mulher que tu me desse, me deu o fruto e eu comi. A mulher diz: foi a serpente que me enganou. Sou eu que estou dizendo, não está escrito. Mas eu acho que se tivesse mais alguém perto, a serpente ia também tirar os quartos de banda e jogar a culpa. Porque a natureza humana é essa, é colocar a culpa no outro, quando às vezes a culpa é nossa mesmo. Não admitimos que erramos, não admite-se que peca. Geralmente existe no ser humano um ar superior, quando a Bíblia diz que nós devemos descer, não é subir, é descer a presença dele, se humilhar, e no tempo dele ele vai exaltar. Só sobe quando ele manda. Quando ele manda, desce, e no tempo certo vai subir. Um colocando a culpa no outro. Deixa eu te dar um conselho nesta manhã. Confesse. Aquele segredo oculto, confesse. Aquele pecado que só você conhece, confesse. Seja transparente diante de Deus e diante da sua família. Entenda, tudo que é escondido é pecado. Tudo que você faz escondido é pecado, é errado. Tudo que se faz no escuro é pecado, porque quando a luz vem, dissipa as trevas. Confesse. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é isso nessa manhã que eu estou trazendo para você. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, a vida. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livre. Então nessa manhã o convite é esse. Nessa manhã, hoje, Deus está restaurando você e a sua família. Tão atacada, tão ameaçada, tão suprimida, tantos ataques para destruir. Mas hoje, eu vim aqui nesta manhã dizer para você que tem jeito. Teu casamento tem jeito, os teus filhos têm jeito, a tua família tem jeito. O ímpio está dizendo não tem jeito, mas nesta manhã Jesus diz tem jeito. E o que faz? Primeiro reconhecer. Lembra do moço que estava na casa do pai? Tinha do bom e do melhor. Pensa na restauração. Tinha de tudo. Mas um dia enganado, quem sabe por um amigo, a Bíblia não deixa claro, mas ele agora cisma e diz: olha, me dá aí, meu pai, tudo que é meu, minha herança, que eu vou me embora. Eu vou curtir a minha vida. A Bíblia vai dizer que ele pega, junta tudo e vai embora. Os amigos estão lá se aproveitando.
Amigos do dinheiro, da posição, do diploma, da influência. Porque amigo mesmo só Jesus. Amigo bom é aquele igual a parafuso, que a gente só sabe se é bom na hora do aperto. Mas quando acaba tudo, os amigos vão embora. Quando acaba a influência, os amigos vão embora. Quando o que você tem a oferecer se acaba, todo mundo que está ao seu lado vai embora. Mas Jesus está lá. O texto diz que ele sente fome e sente um vazio. Esse vazio que a sua alma sente e existe nela, somente Jesus pode preencher. A droga não vai preencher, a cachaça não vai preencher, a prostituição não vai preencher, Jesus preenche, por completo mais. Aí o texto diz que ele deseja comer. E é claro, ninguém dá nada. Quando mais você precisa, ninguém dá nada, e Jesus dá tudo. Aí ele agora deseja se alimentar de resto. Hoje, naqueles tempos era uma planta, bolotas, que era uma alimentação no Oriente Médio usado para animais. Mas trazendo para os dias de hoje, comida de porcos é resto. E Deus, ele não dá resto para ninguém, ele só dá o melhor. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. Ele faz uma introspectiva, ele olha para dentro de si e diz: levantar-me-ei, ou seja, vou tomar uma posição. Tome uma posição nessa manhã, diante de Deus. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Eu vou voltar para casa. Eu errei. Eu fui um menino tolo. Eu vou voltar para casa. Ainda vou dizer mais: pai, pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, me faz aí um trabalhador. Você que está me assistindo nessa manhã, você tem coragem de fazer mudanças na sua vida? Porque a vida exige mudanças. O texto diz que aquele moço, ele era filho de um judeu rico, mas ele não quis saber disso. Ele quis saber o que? Ele queria reconciliação. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, de dinheiro, de poder, de fama, de posição, ser comparado a um trabalhador qualquer, só para estar de volta ali, presente, do lado da família. Você está disposto a fazer mudanças? Aquele moço estava. Ele fez a mudança. O texto diz que quando ele já estava ao longe, você vai encontrar a Bíblia falando que ele foi visto por seu pai. Seu pai veio, correu ao seu encontro, abraçou, beijou e foi levado de volta para casa. Quando chegou em casa, teve o quê? Teve a roupa, porque ele estava nu. Você ainda está nu e precisa ser vestido pelo sangue do Cordeiro. Foi feita uma aliança, ele teve um anel no dedo, a aliança. Quem sabe as alianças que você andou fazendo aí na sua vida pregressa foi quebrada. Nessa manhã eu te convido a fazer uma aliança perpétua de sangue com Jesus. Eu duvido, não tem que destruir essa aliança. De todas as alianças que um dia foi feita pelo homem, todas foram quebradas, mas existe uma que nem o homem, nem o inferno, nem os demônios, nem Satanás pode quebrar, que é a aliança de sangue. E sapato nos pés, calçado para pisar firme, calçado na palavra, lâmpada
e luz para os pés, a palavra. E quando ele chegou em casa com tudo isso, a Bíblia diz que teve uma festa. Quem sabe nunca mais você teve a alegria, uma festa dentro da sua casa. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor está restaurando vidas. Nesta manhã o Senhor está restaurando famílias. E nessa manhã o Senhor quer reatar a aliança, quer fazer aliança, quer mudar vidas, quer mudar curso de vidas. Agora depende de você. O meu papel eu estou fazendo, eu estou aqui. Falando para você do amor de Deus. Não vim aqui trazer parábolas fantasiosas. Não vim aqui trazer coisas sem nexos, enganosas, não. Eu vim trazer para você verdades que você precisa ouvir. Você não precisa só de bênção, você precisa também de correção, de palavra. A bênção vem através da palavra. Quando você é alcançado pela palavra, o crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, você está assistindo. O Espírito de Deus está falando com você, que eu sei. Então só resta você tomar uma decisão, tomar uma posição, aceitar Jesus. Ah, irmão, aceitar a igreja não, a igreja não. A igreja existe muitas por aí. Eu estou convidando você também a ser igreja. Não é as quatro paredes, não é o templo, é você. Você será templo e morada do Espírito Santo. É aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. É aquele que intercede com gemidos inexprimíveis ao Senhor. É aquele momento que você não consegue nem chorar, mas o Espírito Santo vai lá e consola. É isso que eu estou te falando nessa manhã. Então, já começo a convidar. Daqui a pouco teremos mais louvores, mais uma mensagem. Meu amigo, irmão, presbítero Luciano Rafael está ali, essa pessoa simpática, esse homem de Deus que aprendemos a amar e respeitar. É uma bênção. Ele também vai, daqui a pouco, toca fogo. Mas desde já, começa aí. Primeiro compartilhando esse trabalho, divulgando, curtindo.